dá um jeito também, faça esse movimento para sair desse universo objetivo, intelectual, que drena a gente, é necessário, a gente está nele, mas que ele acaba drenando se for em excesso. A gente está vendo, cara, a gente está vivendo uma sociedade que está doente, não é? De modo geral, cada vez mais no sentido emocional, no sentido mental. Por quê? Porque estamos sendo consumidos por esse universo tecnológico. E aí entra num seguinte ponto, às vezes as pessoas são bem solitárias, e aí a pessoa fala, mas quem que tá drenando a minha energia se eu sou uma pessoa tão solitária, às vezes trabalha, home office ali, mas está conectada, né, com o celular, em diversas coisas que drenam a energia, essas informações coletivas drenam a energia das pessoas. Então, aí que está o grande ponto, não precisa só ser em ambientes, até os ambientes a gente pode entrar nesse assunto. Tem alguns ambientes que são mais propícios para que a nossa energia se abale, vamos dizer assim, né? E aí as pessoas têm muita peculiaridades, assim, muita peculiaridade em relação ao cemitério, em relação ao hospital, delegacia, locais como bares, né, e tudo mais. E existe ali alguns mitos e verdades em relação a isso, e eu acredito que até no cemitério tenham mais mitos e verdades do que nos outros lugares. Mas, em geral, é inevitável, né? Balada você escolhe estar. Agora, hospital, às vezes você não vai escolher, porque precisa estar dando um suporte. O cemitério também, às vezes a pessoa não vai escolher, porque às vezes é a única pessoa a dar um suporte para um parente, vamos dizer. Por mais que seja apegado ou não. Bar a pessoa pode escolher também se vai estar ou não, né? Agora, metrô também, às vezes a pessoa não tem escolha, transporte público, né? Então, nesse sentido, tem que encarar a realidade, mas de que forma que uma pessoa pode encarar a realidade sem tomar ali os grandes prejuízos energéticos que podem vir, né? Sim, excelente pergunta. Tomando consciência de que aonde ela for, ela vai carregar algo que não tem como ela se separar junto dela, que é a própria consciência. Então, para onde você for, você vai levar junto a sua energia. Então, seja lá onde você estiver, você está vibrando. Você tem uma aura que capta a energia e que exterioriza a energia. Então, seja lá qual for o ambiente que você estiver, você está dentro de você mesmo. Então, você pode estar dentro da sua casa e você pode estar sofrendo repercussões do seu próprio pensamento, da sua sintonia através de telas, do que você consome ali o dia inteiro. E você pode, de repente, estar num lugar, sei lá, no meio da natureza que a gente falou. De repente, a pessoa está no meio da natureza, mas ela está vibrando dentro dela aqueles pensamentos que ela ficou nutrindo por anos. Então, por isso que tem pessoas que falam assim, poxa, eu vou para a natureza, mas não consigo desligar. Por quê? Porque está muito conectada com essas vibrações, com essas frequências. Então, sim, os ambientes, eles influenciam, é verdade. Mas a sua vibração interna, ela vai ser carregada para onde você for. E aí você pode se beneficiar do lugar onde você estiver. Qualquer lugar, Rafael. Qualquer lugar tem sombra e luz. É claro que tem lugares que têm especificidades. Tem lugares que são muito característicos. Por exemplo, o cemitério é um local de passagem. É um lugar ali que é um lugar feito para transição. Então, a nossa cultura tem estabelecido aqui os cemitérios que enterram os corpos, né? Hoje em dia tem as cremações também, mas, de modo geral, é muito estabelecido aqui o enterro. E aí tem toda uma ritualística em volta. E existe a parte espiritual disso também. Então, tem seres espirituais que estão naquele lugar ali, ajudando um espírito a fazer a passagem. Então, você, enquanto estudante espiritual, em vez de estar ali chorando a dor de um apego, usa a tua consciência para enviar uma energia positiva, para ajudar na passagem desse ser, para ajudar nos seres de luz que estão ali trabalhando. Se você traz essa consciência para você, isso já é a tua blindagem energética. Porque como é que você blinda a tua energia de modo geral? Tem técnicas específicas, mas qual é a principal técnica para blindagem energética? É manter o pensamento elevado, é não se achar vítima, né? Não ficar nessa guerra interna que é exteriorizada para o ambiente.
Então, se você está num ambiente, por exemplo, de passagem, que é um cemitério, vibra o teu melhor ali para mandar uma luz para quem está indo. Usa a sua função espiritual nesse momento, né? Usa a sua consciência espiritual. E não se ache diferente de ninguém, porque isso também é uma enrascada, não é, Fael? A gente começa a estudar a espiritualidade, você começa a descobrir energias, chakras, vibrações, conexões, e você esquece que você é um ser que vive no coletivo, porque o ser humano é um ser feito para viver no coletivo, para viver em grupo. Por mais que tenham pessoas que gostem de se isolar, mas como característica do ser humano não é o isolamento, é viver em grupo. Isso já vem dos primórdios. O ser humano, desde os primórdios, vive em grupo. Antes eram grupos menores, né, de 100, 150 pessoas, em que a pessoa estava ali inserida, já existia energia nessa época também. E essa consciência, isso está dentro do nosso inconsciente. Então a gente vem aqui para viver em grupo, então a gente precisa aprender a viver em grupo. E, claro, cada lugar vai ter uma característica. Você falou de algo, no momento que você estava falando, me vem uma reflexão aqui a respeito de uma condição que se criou na época da pandemia e que hoje se estabilizou, acabou se estruturando, que é o trabalho de home office. Muitas pessoas hoje em dia trabalham em casa, trabalham às vezes numa empresa, tem reuniões com muitas pessoas, mas ela fecha ali o computador, quando ela fecha a chamada de vídeo, está ela sozinha na casa dela. Mas no momento em que ela está trabalhando e ela está em conexão com essas outras pessoas, mesmo à distância, Fael, ela está sintonizando a energia dessas pessoas. Ela está em conexão, formas, pensamentos chegam na direção dela, assim como formas, pensamento dela vão na direção dessas pessoas. Então, há uma troca energética. Então, a gente precisa pensar nisso também, principalmente as pessoas que trabalham em casa. Porque a pessoa que trabalha em casa, ela está recebendo aquela energia dentro da casa dela. Então, ela precisa também, quando ela encerra ali o expediente dela, fazer um trabalho energético de dispersar essas energias. O simples fato da pessoa terminou o trabalho ali, faz um ritual, vai tomar um banho, mas com a consciência de que você quer tirar essas energias que você não quer que fique com você, isso já é excelente. Então, a gente precisa pensar nisso também, na interação de energia à distância. E também esses assuntos de internet, como você falou, né, que nem aqui nós temos já temos muitas pessoas falando, tal, presentes, algumas perguntas, e aí a energia circula, tanto a energia que a gente está movimentando aqui, quanto as pessoas que estão também assistindo em determinados momentos, tem uma certa intenção. Nós já temos um superchat aqui do Igor Cipriano, nós já vamos ler, viu? Obrigado pelo superchat aí que você mandou, ele fez uma pergunta. E aí, só para a gente continuar esse raciocínio da questão de grupos e da questão também de espaços. Se a gente for raciocinar espiritualmente, é muito mais fácil um espírito ficar preso num hospital, que é o momento que ele fez ali a passagem, e ficar às vezes desorientado, normalmente em hospital, né? Às vezes a pessoa pode desencarnar imediatamente em algum outro lugar, mas o lugar, espaço físico, onde as pessoas mais desencarnam é dentro de um hospital, né? Do que depois num cemitério. Que ali, no caso do cemitério, o sofrimento vem das partes que estão ligadas àquela pessoa, muitas vezes, né? Ou se aquela pessoa tiver um apego muito grande ao corpo. Então, às vezes, a gente pode sentir um balanço mais impactante dentro de um hospital do que de um cemitério, não sei se você teve essas experiências já. De vez em quando o hospital fica um pouco mais complicado de lidar, até pela variedade de sofrimento que às vezes está ali, mas em contrapartida não tem como não ter amparadores, porque é um local de cura. E o cemitério é a mesma coisa, né? Sim. Eu nunca senti o cemitério como um lugar pesado. Eu sempre enxerguei e senti o cemitério como um local de passagem, onde é feita a transição, onde a pessoa simbolicamente encerra um ciclo, simbolicamente, porque existem milhões de pessoas, milhares de pessoas que desencarnam em casa. Muitas pessoas morrem em casa dormindo. E ali também vira um lugar de passagem. Porque grupos espirituais de amparadores, eles vão na direção da pessoa que desencarna, porque eles sabem que o desencarne vai acontecer, e eles vão lá para amparar, para ajudar.
Em cemitérios, por exemplo, existem estruturas extrafísicas conectadas ao físico, ao local físico, e que ajudam nesse momento de passagem. Então, são trabalhadores da luz que estão lá ajudando, 24 horas por dia, plantão. Então, estão lá para ajudar. E muitas vezes para ajudar mais os parentes que ficaram do que o espírito que desencarnou. Porque, na grande maioria das vezes, o que prende o espírito é a vibração das pessoas que ficaram, que não aceitam a passagem da pessoa. Então é importante também ganhar consciência nesse aspecto. Hospitais físicos também têm estruturas extrafísicas acopladas ao ambiente físico, ao duplo do ambiente ali, onde tem equipes espirituais, médicos espirituais, enfim, toda uma estrutura energética extrafísica que ajuda também. Então nós estamos muito mais acompanhados do que nós imaginamos. Então muitas vezes a pessoa que está ali acompanhando um parente que está internado, está passando por um procedimento, a pessoa que está ali acompanhando, ela também está recebendo um amparo espiritual, porque ela está vibrando algo ali. Muitas vezes está fazendo uma oração através da fé dela, e essa energia ajuda muito no processo da pessoa, que pode, no processo de cura. Só que quando a gente fala cura, não significa a cura física. Pode ser que a cura espiritual da pessoa, às vezes, seja o desencarne, porque o ciclo dela se encerrou. Então, uma oração nesse momento ali é muito importante também. A vibração positiva, ela é muito importante, seja no cemitério, quando a pessoa já desencarnou, porque foi só o corpo que morreu, o espírito continua vivo, e é importante que ele receba boas energias para findar o ciclo aqui e realmente romper os laços energéticos que precisam ser rompidos para esse espírito seguir. Então, uma vibração positiva nesse momento é muito importante, e a vibração também positiva para uma pessoa que está ali no hospital é importante também. Lembrando que se você está ali, você é um ser de energia, e você está vibrando algo positivo. Você não está enviando a sua energia. Sempre pensa, quando você for fazer uma oração, ou você está ali com alguém, você está num hospital, por exemplo, uma pessoa está doente, sempre pensa na luz maior, ou nos amparadores, e pensa em você recebendo uma luz e você enviando isso para uma pessoa, porque aí você não está usando a sua energia pessoal, você não se drena. Então isso pode ser uma dica boa. Você tem ajuda, né? Não entra na batalha sozinho. Às vezes a pessoa desencarnou e já está de boa ali, já entendeu, tá predisposta também a estar num ambiente de luz, mas como tem sentimento pelos parentes, vê o sofrimento deles e aquilo pode interferir, como você falou, né? Então, sim, é importante que todo mundo tenha consciência. Olá, eu sou o Diego Roque. Se você gostou desse corte, clica aqui na descrição do vídeo para você assistir o vídeo completo, que está muito legal, e aproveita para se inscrever aqui também no canal. Paz e luz!